Olá a todos, estamos dando início aqui à primeira mesa temática desta quarta edição do Festival Internacional de Música Instrumental do Ceará, Mansueto Barbosa, o FIME, que é realizado pela Casa de Vovó Dedé com o apoio do Ministério da Cultura via Lei Rouanet. O festival tem o objetivo de consolidar um equipamento de formação em música instrumental para alunos dos mais variados níveis de formação musical e condição social, garantindo acesso a um conteúdo artístico e educativo variado, gratuito, acessível e inclusivo. E todos os alunos têm acesso prolongado ao conteúdo das aulas, palestras, recitais e mesas temáticas realizadas durante o evento. Eu sou Aleph James, coordenador pedagógico dessa quarta edição do FIME, aqui na Casa de Vovó Dedé em 2025. Sou um homem branco, estou usando roupa preta, tenho uma barba curta e estou usando um óculos preto também. Aqui comigo hoje, nessa mesa, que terá o título de O Regente Educador, a Orquestra e a Banda como Espaços de Aprendizagem Musical. Eu tenho três grandes maestros aqui da Terra. Eu tenho o Rômulo Santiago. Rômulo, faça a sua autodescrição, por favor. Eu tenho cabelo preto, sou branco e uso um óculos com armação metálica transparente. Tenho também William Siriaco. Olá a todos, eu sou o William. Eu sou moreno, tenho cabelo preto bem curto, estou de camisa preta, barba rala também. Ok, tenho Tennyson Santana. Olá, sou Tennyson, sou um homem negro, uso óculos, barba, cabelos pretos, estou com camisa azul. É uma mesa muito interessante. O Rômulo Santiago iniciou seus estudos musicais aos 10 anos em Russas. Posteriormente atuou como tubista e educador da banda juvenil Dona Luísa Távora em Fortaleza, onde permanece como regente principal desde 2011. Participou de turnês na Itália e na Áustria e como instrumentista convidado em concertos e com a orquestra de câmara Eleazar de Carvalho e a banda da Base Aérea de Fortaleza. Foi membro fundador da Orquestra Sinfônica e da Orquestra de Sopros da UES e ministrou aulas em festivais e projetos de formação de instrumentista de sopro no Ceará. Atuou como convidado em congressos nacionais e estaduais de trombone, integrou a equipe docente do Festival Internacional de Música Instrumental FIME em edições anteriores e representou o Brasil na Noruega com camerata de sopros da AAMART, Associação dos Amigos da Arte, não é isso? Isso. É licenciado em música pela UES, pós-graduado pela UFPA e tem atuação marcada pela valorização da música brasileira. Atualmente, além de maestro da banda do Via Marta, integra a banda do cantor Padre Fábio de Mello. O Tennyson Santana, aqui ao meu lado esquerdo, é professor assistente de trombone, metais e metodologias do ensino de música na UES, é doutor em execução musical e mestre em educação musical e bacharel em trombone pela UFBA. Atuou como trombonista e diretor musical voluntário na Sociedade Filarmônica União dos Ferroviários Bonfinenses, além de regente e professor de música em escolas e fanfarras. Tocou por 7 anos na Orquestra Sinfônica Juvenil da Bahia, com apresentações no Brasil e no exterior. Também foi percussionista da Filarmônica da UFPA e participou de diversos festivais e masterclasses com renomados trombonistas nacionais e internacionais. William Siriaco, ao meu lado direito, é mestre em regência pela UFRN, especialista em arte e educação e bacharel em música popular pela UES. Atuou como saxofonista, arranjador e produtor musical em diversos grupos de Fortaleza, além de integrar e trabalhar na Orquestra Sinfônica da UES de 2012 a 2015 como inspetor e copista. Foi professor e coordenador de música em Cascavel e professor substituto na UES, lecionando disciplinas como harmonia e arranjo. Participou de importantes festivais, incluindo o Festival Eleazar de Carvalho, Gramado em Concert e festivais internacionais no Brasil e na França. Atualmente, é regente da Orquestra Jovem UES, regente auxiliar da OSUES e coordenador do projeto Orquestra Contemporânea no CCMB e diretor musical na Siriaco Orquestra. Então, é uma mesa de especialistas no assunto. Eu acho que tem muita coisa bacana para a gente conversar hoje. Eu queria, na verdade, começar um pouco só rapidamente com o histórico de cada um de vocês. Acho que a gente pode manter a ordem alfabética, começando pelo Rômulo. Eu queria que você falasse um pouco, Rômulo, como é que foi a tua formação inicial no campo da música instrumental e depois como é que foi essa sua passagem para a regência. E aí a gente vai adiante. Pode ficar à vontade. Certo. Bem, desde muito jovem eu tinha esse anseio de querer tocar um instrumento. Então, desde pequeno, quando a banda de música passava fazendo alvoradas na frente da minha casa, no interior, eu sempre fui muito apaixonado. Então, ingressei na banda de música aos 10 anos, toquei bombardino, e quando vim morar em Fortaleza, ingressei na banda do Via Marta, não tinha vaga para bombardino, mas fui para tuba. E
nesse encontro Que ano foi isso? 2004. Quando eu cheguei em Fortaleza foi 2004. Quando eu entrei na banda do Pia Marta, lá existiam 2 instrutores, vamos dizer assim, dos iniciantes. E no ano seguinte eu já passei a ser um instrutor dos iniciantes porque eu estava cursando licenciatura em música na UES. E aí foi, assim, vamos dizer assim, foi um boom, foi um start na minha cabeça, porque até certo ponto eu só queria ser músico, um performance, né? Uhum. E aí me veio essa necessidade, essa vontade de dar aula. Me despertou esse outro caminho, né? Com um passar do tempo, o auxiliar do Costa Holanda, saiu da banda e eu assumi como regente auxiliar. Então, além de lecionar para os iniciantes, eu era auxiliar do maestro. E aí fui ganhando mais experiência com relação à vivência de bandas, desde do preparo do início até mesmo o preparo dos músicos, né? Uhum. Até chegar a lapidar a banda em si, né? Em 2011, não foi que você... 2011 eu assumi a banda, assim, de fato, porque o Costa ele saiu para fazer um doutorado e acabou que sim. retornou e eu assumi a banda de vez. Até então, ele passou um longo tempo fora, né? Então, eu assumi a banda durante esse período, fazendo as apresentações, tudo que tinha para fazer, tudo, vamos dizer assim, foi um estágio para quando ele saiu de fato, eu assumi já sabendo o que teria que fazer, como teria que fazer, como se apresentar, e essas coisas que a gente só vai vivendo dia a dia para aprender de fato como fazer, né? Tá falando do nosso grande maestro Costa Holanda, que foi professor do IFCE também. Exatamente. Um mestre de todos nós. É uma nós. figura icônica no nosso universo de bandas. Um abraço, professor Costa. Tennyson, como é que foi essa tua iniciação na música e depois no campo da educação? Fala um pouquinho da tua história lá em Feira de Santana, né? Não, é Senhor do Bonfim. Senhor do Bonfim, melhor ainda. Por favor, Tennyson. Boa tarde novamente, né? Eu sou natural de uma cidade chamada Senhor do Bonfim, que fica no interior da Bahia. Ela fica a 360 quilômetros da capital, Salvador. E na Bahia a gente tem aquele clima muito muito grande da música popular, né, do forró, do pagode. E minha iniciação mesmo na música foi tocando cavaquinho. Só que a minha casa ela é exatamente em frente à sede da banda de música lá da cidade. É coisa de 100 metros de distância. Então, ficava tocando cavaquinho na porta de casa e o maestro passava lá. Rapaz, vai para a Filarmônica aprender. Que lá a gente utiliza a denominação Filarmônica, né, para as bandas de música. E, rapaz, vai pra Filarmônica aprender a ler partitura. Aí, só que, como na banda tinha bateria, eu queria tocar bateria e fui pra Filarmônica na intenção de aprender a tocar bateria, né? E só que no meio do caminho eu acabei conhecendo o trombone, aí tinha outro colega que já tocava numa banda de pagode que eu queria entrar, e gostei do trombone, não, vou aprender a tocar esse instrumento aqui. Sei que foi o trombone teve aquela coisa assim, né? Aquele imã que nos seduz. Então eu acabei iniciando no trombone e passei a fazer parte da banda e posteriormente, depois de alguns anos, eu fui para Salvador para poder fazer parte da Orquestra Juvenil da Bahia e poder fazer o bacharelado em trombone. Aí, em Salvador eu fiquei até 2015, que foi o ano que eu prestei a prova aqui para a Universidade Estadual do Ceará, para poder trabalhar tanto com a área do trombone e a área da educação também. Até porque a gente, que é da área da música, a gente percebe que quando nós fazemos a graduação, a gente sabe que dificilmente o aluno que vai se tornar um profissional da música, ele vai ter uma trajetória parecida com a de um professor de história, geografia, que o único campo de trabalho dele é na escola. O profissional da música, né, ele vai ter a escola, vai ter a possibilidade de tocar, vai ter os projetos sociais para trabalhar. Então eu acabei sendo mais uma vez reduzido por uma coisa que foi essa área da educação também. Então acabei aliando toda aquela experiência que eu já adquiri nos projetos sociais lá de Salvador, do projeto Neogibá que eu fiz parte, do projeto da Filarmônica também, e tento passar isso
através do trabalho que a gente tem realizado ao longo desses quase 10 anos já aqui no curso de música da UES. E em breve a gente está também tentando correr atrás para poder ter o bacharelado em instrumento, mas sem perder essa ideia da formação de professores e da importância que a educação tem de estar aliada com os professores e instrumentistas de música, né? Muito bem, e agora eu descobri a razão de você também ser compositor. Tinha um negócio dos pagodes aí, a gente entra no Instagram dele, de vez em quando parece ele lá com um violãozinho, um cavaquinho. É uma sofrência. Rapaz, o bicho né, a gente quando pensa que não, sai um compositor, brota um compositor. E é mesmo, viu? Procurem lá pra você ver aí, tem um negócio bonito. Muito bem. William, por favor, me conte. Opa. Só falta você me dizer que é trombonista também, não? Que é uma mesa de trombonistas. É claro. né? É trombonista. Tá me sentindo no encontro de trombonistas aqui. Os trombonistas dominam o mundo. Bom, primeiramente agradecer o convite aqui do filme, o convite do Ralph. Sempre bom estar participando desse festival, esse importante festival e iniciativa aqui no nosso estado, né? Sobre o meu início, assim como os colegas aqui, foi em banda de música, né? Foi na banda de música de Cascavel. A Cascavel não tinha uma história de bandas. Ela foi criada basicamente nos anos 2000, já, ou seja, para quem tem a história de banda, é uma banda nova, né? E você é de Cascavel ou é daqui? Não, eu sou paulista e vim morar com meu avô com 7 anos. Rapaz, que arrudeio foi esse, hein? Foi. O arrudeio foi grande. Eu vim morar com meu avô com 7 anos de idade, aí quando tinha mais ou menos 10, 11, aí a banda de Pindoretama foi tocar nos festejos lá, depois da missa. Um Arley, era? Márcio Arley. E aí anunciaram que ia ser criada a banda de música em Cascavel. E ninguém sabia o que era banda de música. A primeira vez que a gente estava vendo era ali com a banda de música. Que ano né? era? Desculpa, William. Por volta de 2000, ano 2000. Ah, sei. Tá. E aí eu conversei lá, na época eu era muito envolvido na igreja e tal, e aí a irmãzinha lá da igreja, vai abrir inscrições lá, você devia participar. Aí eu, tá certo, eu guardei aquilo, né? E aí realmente depois divulgaram as inscrições, só que já num modelo moderno, né, de banda e aquela história de boatos, né? Disseram que a banda ia ter uma bolsa, os alunos que fossem aprender música ia ter uma bolsa. Pra quê? Foi um ginásio lotado de meninos lá se inscrevendo para essa banda. E aí tava o maestro Arne, tava o maestro Marcos Aurélio, e tinha mais um outro maestro, eu não me lembro agora, fazendo as entrevistas, né? E tipo assim, era perguntando como é que era a experiência de cada um, né? Eu fui sincero, eu disse que eu não tocava nada, mas tinha interesse. Depois eu fiquei sabendo que tinha amigos meus dizendo que já tocava, já conseguiram ali, né, entrar, e acabou que eu não fui selecionado. Rapaz. Não fui, na primeira seleção da banda. Começaram as aulas, as atividades, e eu não fui selecionado. Tá ouvindo aí, né, Arlen? Presta atenção. E aí uma vizinha, uma prima minha lá, conhecia o Arlen, e uma vez ele foi passando lá, e parou, conversou com ela, a banda já tinha começado, e aí falou, alguns saíram, né, a gente vai abrir umas vagas, aí foi que eu entrei na banda, né. Então, o Arlen foi o meu primeiro maestro, o Arlen França, um abraço para ele, mas aí o projeto que ele iniciou não durou muito tempo, teve uma pausa, e aí depois quem assumiu foi o Marcos Aurélio do Corpo Bombeiro. Os dois, ex-Pia Marta, né? O Marcos Aurélio tocava trompa, né? Exato. Um grande abraço, o Marcos Aurélio foi realmente meu primeiro professor, que já foi quando eu iniciei, ainda foi meu padrinho de casamento. E aí a banda começou realmente, né? E tivemos aí 2, 3 anos de atividades, aquela coisa de banda iniciante, mas aí por conta de prefeitura, muda a gestão, e aí acabou que o Aurélio estava tendo alguns problemas. Então, quando ele faltava, já surgiu a questão de eu estar à frente. Ele começou a confiar em mim para fazer os ensaios quando ele faltava. Então, já daí, desde o início, já iniciei essa questão de estar ligado ao ensino, né? E quando foi em 2015, 2005, mais ou menos, ele se ausentou da banda, e realmente aí, para que o projeto não parasse, eu assumi de forma voluntária mesmo, fazia os ensaios com o pessoal, ninguém queria, todo mundo iniciando a tocar, aquele que a gente chama de verme, né, de tocar. E aí, realmente, eu fiquei à frente e conduzi a banda, acho que mais ou menos um ano e meio. Com todas as dificuldades de prefeitura que eu acho que todo mundo aqui conhece. Né? E aí, 2016 para 2017, acho que 2006 para 2007, eu tô 10 anos depois. A banda realmente encerrou, mudou a gestão novamente e realmente encerrou. Então, eu não fui selecionado na primeira vez, passei pela banda, e dos 30 componentes que ficaram, o único que continuou tocando fui eu. A banda parou mesmo, não voltou mais. Muito bom. Rapaz, eu conheço
William há 10 anos. Acho que o William e Tennyson, os dois foram meus professores na UES. Justamente o Tennyson chegou, acho que foi 2016, não foi que você chegou lá? E o William eu conheço também há uns 10 anos e é a primeira vez que a gente está tendo a oportunidade de descobrir que você é meu irmão de origem, porque o o resgatador da banda de música de Milhão em 2005 foi também o Arley. Ele reiniciou a banda e aí... Só que ele também não podia ficar, ficou pouco tempo, e um trompetista chamado Delane foi quem acabou assumindo a banda, também nesse mesmo formato que você descreveu, exatamente igual. E aí foi quem formou os primeiros instrumentistas da minha geração nessa época, em 2005. Então, tá aí o Arley, o culpado de nossa reunião hoje. Bacana. Então, vamos pulando essa rodada de apresentações, eu queria já passar então para o tema do papel do regente como educador, aproveitando algumas coisas que vocês já trouxeram aqui também. Então, eu perguntaria já, mais ou menos conhecendo o histórico de vocês, como é ter sido aluno e voltar como regente. Eu acho que alguns voltam para as bandas de origem. Acho que o Tennyson não está longe demais de Senhor do Bonfim, mas o William ainda está por aqui, passou em Cascavel de novo, tem o Rômulo que voltou para Pia Marta. Então, como é ter sido aluno desses espaços, voltar como professor, e como é que vocês encontraram esse choque geracional? Que havia uma abordagem que a gente conhece, eu não sei se ainda, aí vocês terão a oportunidade de falar isso, não sei se é a mesma, mas a gente fazia essas seleções que eu também fiz. O Arley saiu difundindo esse modelo inicial de seleções, de convocar centenas de meninos para fazer, aí fazia uma triagem inicial, e a gente, na minha época eu passei, acho que foi 2007, uma coisa assim, eu passei um ano estudando teoria, né, batendo cocheira, até pegar no instrumento, não sei se foi assim com vocês também, e aí depois que a gente pega o instrumento, e aí começa a aprender as primeiras peças, e aí vai devagarzinho. Como é que foi para vocês? Eu citei só um, mas esses métodos, essa abordagem ainda se mantém? Vocês encontraram novas maneiras de passar esse aprendizado instrumental para frente, esse modo de conduzir as bandas, de seleção, enfim, fiquem à vontade. A gente pode voltar então para o Rômulo, que foi o primeiro. Tudo eu, né? Bem, esse método, por incrível que pareça, por ser arcaico, né? Ele ainda acontece no Pia Marta. Não da mesma forma, porque... Você pode ficar à vontade para falar outros assuntos também. Eu mencionei o método porque... Sim, né, foi mas já que no tocante a essa questão, já que eu conheci, por exemplo, outras metodologias, Suzuki, Dalcroze, visitei essas outras fontes, eu peguei o que tinha, que era a metodologia de passar 6 meses na teoria, só teoria, para depois iniciar a prática, e eu fiz um misto. Eu nem só coloco a teoria no começo, e nem faça o que a gente tem como que é o ensino de método coletivo, porque eu não tenho uma demanda de instrumento suficiente para aqueles meninos, nem tenho como atendê-los daquela forma. Então, e a gente sabe que quando a gente inicia com essas 90, 100 crianças, 15 dias depois, 20 dias depois, já cai bastante. Porque mesmo você colocando um instrumento para eles, tem alguns que se desestimulam, não se encontram, não se identificam com aquilo e vão desistindo. Então, a gente fez lá no Pia Marta um processo de, vamos dizer assim, de conquista. Vamos fazer um pedaço, um tempo de teoria, aí eles vão passar por uma avaliação, a gente já vai saber quem de fato quer fazer aquilo, tem os que desistem logo de imediato, e a gente vai alternando com outras coisas. Mostra um pouquinho, apresenta os instrumentos para eles, faz eles perceberem, sentirem. Tudo isso é desse jeito. Não é mais nesse molde aí de que antigamente o Pia Marta passava um ano na teoria, né? Mas não é mais assim desse jeito. E tem outras metodologias, né? Tem o próprio Tennyson utiliza lá um sistema muito, muito bom, muito interessante. Se quiser falar, que fica à vontade. Essa questão das metodologias, ela é extremamente interessante, e eu tenho um privilégio de poder ter trabalhado de ter sido aluno, né, de um dos principais nomes do país relacionado à questão de
de ensino de instrumentos de sopro, que é o professor Joel Barbosa, né? A gente teve um privilégio grande também, né, de ter sido aluno do professor Lélio Alves, do trombone, do Celso Benedito da trompa e do professor Joel Barbosa, que é o autor do método da capo e quem trouxe uma certa forma, uma transformação aqui para o Brasil, depois que ele voltou do doutorado, em que aqui a tradição geralmente é essa mesmo que o professor Rômulo estava até falando de maneira jocosa, de ser um método arcaico e tal. Mas a gente sabe que é um método arcaico, mas funcionou e tem grande parte dos músicos que foram formados, né, de 2000 para trás e até hoje em dia ainda são formados, são com essa forma de aprender primeiro a teoria, só depois passar para o instrumento. Só que a gente enxerga até que tem duas possibilidades principais. Ou o pessoal começa passando um bom tempo aprendendo a ler partitura, para depois pegar o instrumento, aprender a escala, depois passar a tocar os primeiros dobrados. E a partir do método da capo, já passou a ter uma diferença em que inicia direto com o instrumento para aprender a ler de forma concomitante, né? Enquanto está aprendendo e está tocando. Desculpa, mas só que a gente vê... Como foi o seu? O meu foi o mais tradicional. Foi também, a gente né? iniciava, tinha 19 lições que a gente passava, só quando terminasse as lições é que passava para o instrumento. Só que a gente pode constatar, como o professor Rômulo estava falando, a gente tem vantagens e desvantagens em todas as metodologias. E como o próprio professor Joel Barbosa falava para a gente, que ele dizia, olha, eu fiquei famoso por causa do da capo, mas teve uma pesquisa que foi feita lá nos Estados Unidos que pegaram 2 turmas e colocaram os mesmos professores o mesmo professor para dar aula em uma turma e outro professor para dar aula em outra turma com os métodos diferentes, né? E assim, a conclusão que eles chegaram é que o método em si não importa. Se o método for de aprender a ler partitura primeiro, se o método for aprender o instrumento primeiro, o que importa sempre é a figura que está por trás daquilo, aplicando o método com aqueles alunos. Então, se você capacita o professor para ele trabalhar tanto com o método que vai aprender a ler primeiro, como o método que vai aprender com o instrumento primeiro, sempre a figura que vai fazer a diferença é quem está, é a capacitação, é a sensibilidade que o professor vai estar. Então, a partir desse conhecimento que o professor Joel Barbosa trouxe e da experiência que eu tenho tido tanto lá na Filarmônica, que eu ainda retorno, né? Sempre que eu estou de férias eu volto para a Bahia e o pessoal até fica me perturbando porque eu passo mais tempo lá do que nos outros lugares, lá na banda, a gente formando, trabalhando com os meninos. E como o professor Joel disse, o principal não é o método, o principal é o professor que aplica o método. Então, se for o mesmo professor com metodologias diferentes, o resultado sempre vai ser o daquele professor. William, eu já conheço um pouco também de suas abordagens de instrumentos de sopro, já teve aqui no FIM, inclusive, como professor em algumas oportunidades, eu acho que em 2023, depois esse ano de novo. Foi, uma banda. Depois você fez um trabalho com os alunos de sopro do professor João Paulo, e eu queria saber de você, então, como é que é isso, como é que foi essa sua experiência. Você já nos disse que foi mais ou menos parecido, acho que nós todos somos crias do mesmo método, do mesmo formato, só que com figuras diferentes à frente desse processo, né, como lembra o tênis. Como é que foi para você e como é que está sendo hoje? Eu acho que a constatação é a mesma, né? A gente foi nesse método de teoria, depois prática, mas aí a gente tem a diferença para hoje é constatar o óbvio, né? Estamos em outra geração, outros tempos, e essa questão na época, por exemplo, no meu início, a banda começou com 7 instrumentos e 60 a 80 alunos. Então eu me lembro a sala que a gente tava, na verdade era nem uma sala, era um corredor que tinha uma escada. Aí, por exemplo, sax tenor ali, era um sax tenor e 5 alunos. E ficava um aqui no relógio. Pronto, é o próximo. Comigo foi assim também. Então a dificuldade era grande de ter acesso ao próprio instrumento, né? Então era uma realidade diferente. Então o que eu mais fazia? Vamos para a teoria, vamos segurar aqui na teoria, aí a gente já faz essa triagem, né? Porque muita gente se inscreve na animação, no oba-oba, vou com os amigos, mas quando vê, aí não é aquilo, e tá tudo bem, tá tudo certo. Acaba sendo uma seleção natural. Uma seleção natural. Então a teoria tem esse lado também, né? De selecionar realmente quem quer, quem tem o objetivo depois de continuar. E também depende muito da realidade. Essa questão que o professor trouxe é muito verdade, sabe?
grandes grupos são formados por grandes maestros que têm uma visão lá na frente, que ele vê o aluno ao chegar, onde ele pode chegar, e às vezes nem o aluno sabe onde é que pode chegar, mas o professor está vendo. Então, o método em si tem o seu mérito, tem as suas vantagens, tem as suas desvantagens, mas a questão do professor, tanto é que, aqui, ó, cria do Costa, né, Exato. como acho que grande parte dos grandes músicos do estado do Ceará, né, Sim. devem muito ao ensino do Costa Holanda, né, da escola Costa Holanda, vamos dizer assim, né. Então, assim, essa diferenciação já começa da geração que a gente tem hoje. E aí, eu acho que, pegando esse gancho do professor, do maestro, é adaptar para cada realidade. Tem alunos que são, tipo assim, são muito antenados na tecnologia, aplica métodos que utilizem a tecnologia, aplicativos, a entrega a eles, como tem o maestro, o professor Washington de trompete, que tem uns métodos, né, com playback, né, do play along, né, tem muitos métodos que agora estão se valendo disso, que são formas de motivar, né. Mas aquela questão da seleção natural vai ocorrer naturalmente. Você vai saber quando o aluno vai realmente seguir na carreira de músico ou não, e aí o método ele só vai direcioná-lo, né? E aí você lembra uma coisa interessante, às vezes a questão do método também não é tanto uma decisão de livre e espontânea vontade do educador, mas às vezes as condições técnicas, instrumentais que tem. Sobretudo, acho que na nossa época que acesso a instrumentos também, lá para mim era 4 clarinetes para 2 clarinetistas. Então, tentava trocar a palheta, só para ver se dá certo. Então, acaba tendo que ter uma adaptação para a realidade, né? Tem. Até os livros a gente tinha dificuldade. O livro que a gente tinha lá é o Maria Luísa Masprioli. Que hoje você pega um pouquinho de um, que aquele outra edição está, de certa forma, equivocada, aí pega o outro. Aí o professor, eu quero estudar com um livro. Aí você, às vezes, nem tem um livro. Você pega um pouquinho desse, um pouquinho daquele. Tem até métodos já mais bem elaborados que a gente consegue ir explanando as coisas. E também, só fazendo aqui, já que com relação à pergunta que você fez, tem uma parte que falei sobre a educação. Tudo é o produto do meio. Cada um de nós tá... A banda do tênis está inserida na universidade, a do William está, por exemplo, numa prefeitura, na cidade, a minha está dentro da escola. Então o ser professor, o meu vai além até de ser professor de música, porque às vezes eu estou lá como coordenador, eu chego para dar uma aula, mas Romo, tem que ir lá na direção, 2 meninos aconteceu, 2 meninos da banda. Lá, os meninos são carimbados assim, os meninos da banda. Os meninos da banda fizeram isso assim, assado. Então, vai além, e hoje a gente já corre contra o tempo, com outra situação, que é, não sei se você vai comentar isso aí, eu posso até antecipar, é a situação do sistema de tempo integral. Que aí, ou a gente corre com a nossa metodologia para fazer o aluno tocar mais, senão ele mais cedo, senão a gente vai perder o tempo dele e perde ele para o Estado, porque quando ele chega no ensino médio, já foi. E a gente vai falar disso mesmo. Agora eu queria aproveitar um gancho que vocês deram, que também já estava aqui mais ou menos na pauta, que como é que se forma um regente? Quais os outros saberes que a gente precisa ter para de repente sair da primeira fila ali da cadeira, como monitor, como auxiliar, não sei, e de repente estar lá na frente regendo o pessoal. Porque a gente sabe, pelos depoimentos que vocês já deram, também pela experiência que a gente vê, que não é só saber contar as tercinas direitinho, que é importante também, estar embocador em dia. Afinação, quando der, sai, né? É agosto, né? Como é que Como é que é? O que mais precisa saber? Porque o Romo fala, tem que ter um pouco também de tudo, um pouco de coordenador, um pouco de psicólogo, psicólogo, e aliás, pai, ser mãe. muito, a gente precisa muito. E aí, como é que fica isso? Como é que é para vocês? Deixa eu voltar pro tênis, porque ele já tá calado faz tempo. Gasta as baterias dele aí. A gente tenho vivido a partir desse semestre a experiência de estar como coordenador também lá do curso de música, né? A gente sabe que a nossa vida ela tem que buscar ter uma disciplina muito grande para a gente conseguir continuar tocando, que é um desafio. A gente que toca trombone sabe que se a gente passa um tempinho sem estudar, parece que no outro dia você já nunca viu aquele instrumento à sua frente. Aí conciliar isso com a tarefa de ser professor, de manter as atividades, e além disso, agora com a banda de base, a gente ter as atividades como regente também. Tem né? que não e perca do o ponto fio. de vista
não percutir, mas aproveitar isso que você disse. E como é que fica aquela história de que o instrumento do regente é a orquestra? Você consegue conciliar duas coisas direitinho, tá o instrumento em dia? E aí Então, continua, desculpa. e justamente é um constante desafio, né? Uhum. Porque a gente, ao mesmo tempo, precisa se manter tocando para poder dar aula de instrumento e, da mesma forma, a gente precisa estar à frente de um grupo que precisa tocar, que a gente tem as apresentações para cumprir, e sendo que, embora seja uma realidade específica de ser uma banda que está na universidade, que lida com alunos que são iniciantes do instrumento de sopro em si, que às vezes já são alunos que já têm uma certa experiência, mas outros são, um era violonista, outro era tecladista, outro era pianista, que começou a tocar trompete e tal. A gente vai tendo esse desafio e buscamos, em paralelo a isso, identificar as pessoas que têm também aquela vocação para a regência. Sim. Que a regência de banda, como o professor Lélio diz, né, o mestre de banda, que é o termo que ele usa geralmente, é uma figura que ele tem um perfil diferente de um regente que se forma enquanto bacharel de regência. Provavelmente o professor William tem até mais propriedade para falar sobre isso, que fez o seu mestrado na área específica da regência. Um mestre de banda, ele vai além de dominar o gestual e de dominar a interpretação das partituras. Uhum. Porque, como o professor Lélio dizia, a gente teve há um certo tempo um concurso para professor de regência que ia trabalhar com a banda filarmônica lá da UFBA. Já tem um professor de regência, que é quem é responsável pelo bacharelado em regência e tal. Mas o professor fazia uma brincadeira com o Joel, que eles queriam achar um professor que carregasse as cadeiras. Porque ele dizia, não, é até um dos pontos do concurso, é um professor que a gente quer que carregue cadeira também na hora da apresentação, porque não pode ser só uma pessoa que tenha um alto nível de regência, que domine o solfejo, domine os gestos, domine o gestual, mas se a pessoa não tiver uma boa relação interpessoal com os alunos, uma pessoa que seja disposta a trabalhar com o contexto que a banda exige, ela muito dificilmente vai se encaixar nesse contexto de banda, porque o contexto de banda e de orquestra, profissionalmente, eles são bem diferentes, né? Então, quando a gente pensa na formação de regentes, eu já brinco logo com os alunos lá da banda de base, né? Olha, a gente tem que se preparar aqui para tudo isso que a gente está falando, de gestual, mas saibam que não é só isso. Você vai ser psicólogo também em determinados momentos, você vai carregar estante, você vai carregar uma bateriazinha, e a gente até diz, isso aqui, essa sala que a gente está arrumando já é uma preparação para um ponto para quando vocês forem prestar concurso para a UFBA. É a formação para além do instrumento. Né? É isso mesmo. William. Bom, é bem isso, e também muito novamente da situação, por exemplo, na banda de música, e é muito comum em todas as bandas, assim, vamos dizer, não dizer todas, mas a grande maioria de prefeitura, é que o maestro é o único professor do projeto, né? Uhum. Dificilmente, hoje em dia, mais recentemente, tem projetos que tem mais de um professor, mas normalmente, nas tradições, é um maestro e trocentos meninos, né, como dizem. Então, já nasce aí uma necessidade do músico que está ali na primeira instante, quando assume esse posto, buscar por conta própria, né, esse aperfeiçoamento nos outros instrumentos, na questão de arranjo, né, despertar essa curiosidade em buscar outros conhecimentos para além daquilo que ele estava ali programado, né, para atender. Né. Eu estava na banda, eu era saxofonista, e para mim até o limite ali da pasta, do método, era aquilo que eu tinha que fazer. Quando eu passei a ocupar esse outro posto, aí eu tenho que entender sobre os metais, eu tenho que saber sobre a percussão, sobre essas questões relacionais, né? A questão de ser psicólogo, né? Entender um trompete brigando com o outro ali, né? Um baterista brigando com os metais, né? Então você tem que cuidar dessa relação. Ainda tem a parte administrativa, que você tem que lidar com prefeitura, com secretaria, né? Se duvidar, faltou o transporte, você tem que pegar a van da prefeitura para levar os meninos. Então é um misto, né, de competências que não há curso assim superior que ensine. Essa questão é muito boa de carregar a cadeira, né? Eu adorei. Pois é. E tipo assim, por exemplo, na USUS, já que eu trazendo aqui só um pincelado sobre, não sei se vai abordar aí, eu passei por isso também, porque eu sou de tradição de banda. Quando eu entrei na UES, aí, muito amigo do Wellington Souza, lá de Pindoretama, e a gente foi ser monitor da UES, lá no começo, né?
E a gente carregava os instrumentos, eu já levei muito tímpano na canela, montar os instrumentos, as cadeiras, chegar no Teatro de Alencar 1h da tarde. Né? Inspetor. Eu fui montador, arquivista, inspetor, eu passei por toda a cadeia, né? Então, e graças a Deus eu passei por isso, né? Porque essa experiência, como a gente comentou aqui, o Tênis falou, não tem, você vai fazer um bacharelado, você vai fazer um mestrado, não vai ter isso, não vão ensinar isso, e que é necessário. Então é muito interessante você já abordar isso, já passar num tom mais leve, né? Não ser uma imposição, mas já passar para os alunos, porque é a realidade, né? Você não vai ter uma banda que vai ter, é o sonho, né? O maestro, o professor de madeiras, o professor de trompete, metais, aquela organização que a gente deseja, né? A gente consegue com monitores, né? Mas não professor, aquela coisa. Então o maestro acaba acumulando, e aí a formação dele vai se dar muito dessa vivência, né? É um tipo de formação mais orgânica, e eu acho que pelo perfil de pessoas que acabam buscando uma banda de música, pelo que a gente já está aqui na conversa já seguindo, dá para perceber que a gente veio mais ou menos do mesmo perfil de pessoa, mesmo perfil de ou uma cidade pequena do interior, ou uma situação mais exposto a algum tipo de vulnerabilidade, que a gente às vezes acha que não, mas sim, está exposto a várias vulnerabilidades, quando você é da periferia, de uma cidade do interior, de um bairro um pouco mais distante do centro, né, digamos assim. Então, eu não sei como é que está a vivência de vocês com isso hoje em dia, mas me parece que o perfil ainda é mais ou menos o mesmo. As pessoas que compõem, os alunos que buscam uma banda de música, de um projeto social, ou do secretário de Cultura. Hoje em dia, depois daquele Toda Banda de Música é uma Escola, de 2018 para cá, também já na escola já está um pouco mais inserido, está mais integrado, já tem projetos que levam instrumento até as escolas, os municípios pedem, fazem um projeto na cidade e tal. O perfil ainda é mais ou menos o mesmo, mas como é que fica? E agora entrando já numa sessão que fala justamente desse processo de inclusão, a banda como um espaço também, não só de aprendizagem, mas como de processos de inclusão social, profissional. Acho que todos nós começamos em banda e fomos trabalhar com música também, mudamos de vida graças à música. Eu não sei se a realidade é assim para todos, na verdade, me parece que não. Queria saber de vocês. A banda ainda funciona como esse motor de transformação social de alguma maneira, porque me parece que foi para todos nós, e eu quero saber como é que está esse cenário hoje em dia. Ainda está mais ou menos assim. Pensando, né, primeiro, se vocês tiverem contato com essas políticas públicas, tem Toda Banda de Música é uma Escola, não sei se vocês chegaram a acompanhar, a realizar trabalhos dentro desse projeto, mas teve também, eu me lembro que acho que em 2005, o governo do estado do Ceará, inclusive não sei, tem na Bahia como é que tá, mas no Ceará a gente fez a Secretaria de Cultura criou o SEBAN, que era o Sistema Estadual de Bandas de Música. Ali foi uma transformação total. Porque eu me lembro que na banda do interior, se a gente queria ter acesso a até material de estudo, material de repertório, você precisava ter um disquetezinho. Não é do seu tempo, não, você é mais novo. Mas precisava de um disquetezinho, você ia na Lan House ali, na internet de escada de 256, assim, passava a tarde todinha para baixar uma partitura, buscar. Quando finalmente baixar, aquilo ali você guardava para dar para os filhos. Tá até hoje guardado lá em casa, porque era difícil de baixar. Então, o acesso a conteúdos era muito difícil. Se você não tivesse um maestro que tivesse ali a cabeça boa para tirar direitinho, escrever tudo no tempo certinho, a divisão ok, então você não tinha muito acesso. Mas aí a Secult criou esse repertório de partituras, criou um mapeamento das bandas do estado. Um banco de partituras, né? O banco de partituras, com arranjos para a banda completa, inclusive. Às vezes a gente tinha até dificuldade. Não, eu quero esse instrumento eu não tenho, esse aqui eu não tenho, como é que eu vou fazer? Aí o maestro ia lá dar uma adaptação, mas enfim. A gente teve essas políticas de inclusão, de facilitação de acesso às práticas de banda no estado, e eu queria saber como é que foi, vocês vivenciaram isso, como é que é hoje em dia esse processo de transformação de vida através da música? Bem, dessa questão aí que você está falando, eu vivenciei já aqui em Fortaleza como professor desse projeto aí. Por exemplo, não me lembro qual foi o ano, se foi 2006, teve um projeto que foi até coordenado pelo professor Poti. Foi apoiado pelo FECOP, Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Então foi feito uma equipe enorme de vários instrumentistas especialistas, o trompete, o trombone, e nós tivemos um calendário para a gente visitar regiões, macro-regiões, cidades, para fazer aulas aos finais de semana. Foi assim, como se fosse um festival em diversas partes do estado, com a distribuição de instrumentos e
a manutenção com essas aulas. A Marte fez isso um tempo também, não fez? Eu me lembro de ter feito umas formações parecidas. Fez. Pô, mais na frente, 2009, eu participei como sim. professor também. Sim. Foram cinco regiões. Eu também Sim. tive presente aí. Inclusive o Lidinho Pitombeira participou. Eu me lembro de você lá em 2009. Lá eu tava em por lá. Altaneira. Nesse quesito aí, realmente foi um boom, né? Uhum. Final dos anos 90, na década de 90 para cá, teve um avanço significativo, uma ampliação do número de bandas. O Estado realmente ele conseguiu ampliar, comprar novos instrumentos. Quando eu comecei a tocar, em 95, acho que 96 para 97, a prefeitura de lá recebeu um kit de instrumentos novos, todos novos. O bombardino que eu toquei era novinho. E a gente conseguiu dar uma alavancada nesse período aí, né? O próprio banco de partituras, o seu Manuel Ferreira ainda era vivo, ele, quando foi para a reserva, ele foi trabalhar, vamos assim, exclusivamente para criação e manutenção desse acervo de bandas, trabalhar lá em função de fazer arranjo, produzir, né? Você foi aluno dele? Desculpa. Não foi Foi um aluno outro dele. grande formador de... Demais. Muito bom. E pegando esse viés da inclusão, da manutenção do terceiro setor, ainda é muito, muito valioso a questão da presença das bandas de música nos interiores ou em projetos sociais, porque, de fato, elas transformam vidas. A banda do Piamar é um exemplo disso. Os meninos, eles, a partir do momento que eles integram a banda, eles passam a ser bolsistas. Hoje mudou bastante porque o índice de pobreza melhorou um pouco, mas ainda existem várias pessoas que passam por necessidades. Então, os alunos ingressam na banda, são bolsistas da escola. Eles não é como a bolsa do interior que a gente recebia um dinheiro, né? A contrapartida por eles estarem tocando na banda, eles têm alimentação, tem o transporte. Hoje não tem mais o transporte porque a prefeitura tem esse programa de dar passagem gratuita para o estudante. Mas tem alimentação, transporte e a bolsa de estudos. Então os meus alunos no Piamar, eles passam um tempo integral. Eles vão de manhã para o ensino básico, almoçam na escola, de tarde tem a aula, lancham na escola, no final da tarde a gente tem um ensaio, eles vão jantar e depois eles vão para casa. Meu tempo fosse assim. Tava gordo que só. Rapaz. Não é como no interior que eu participava. Porque no interior eu tinha uma bolsa que era mantida pela prefeitura, e a gente fazia as apresentações, ensaiava e ficava só nisso. O que é diferente no meu universo, no Piamar, é porque, além do colégio conseguir dar esse suporte de estrutura, de instrumentos, porque os instrumentos são da escola, de perspectiva de estudar no mesmo lugar em que está funcionando a banda, que eu acho isso muito importante. Eu acho que não porque eu esteja lá, mas porque eu vim de outra realidade. E eu acho que, como diz o próprio programa, toda banda tem uma escola. Toda banda é uma escola, na verdade, para toda escola ter uma banda. Exatamente. Que são os modelos que a gente vê nos Estados Unidos ou então na Europa. A gente precisa urgentemente repensar isso. Porque as crianças e os adolescentes, eles vão estar inseridos mais tempo dentro da escola, num ambiente em que a gente pode ensinar outras coisas que são pertinentes à formação de crescimento pessoal dele, do caráter, de várias coisas que eu abordo muitas vezes no ensaio, que às vezes eu nem levo eles para a gente ensaiar. A gente vai conversar sobre a vida, vai mostrar exemplos, vai dizer: olha, na apresentação tal aconteceu isso, e se você tivesse prestado atenção, você não pode esquecer a pasta, porque isso aqui é importante para você. E isso eles vão tirando outras lições. Então, essa questão da vulnerabilidade é bem amplo o assunto, né? Mas realmente é muito, 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 muito importante você ter essas bandas e, como o professor Tênis falou, esse espelho que está na frente, esse
mentor, vamos dizer assim, esse mestre, ele precisa realmente ter muita consciência do que ele está fazendo, porque ele está sendo monitorado por todos aqueles alunos. Então, se ele está agindo com deboche, tudo ele está sendo observado e, consequentemente, os alunos vão passar a imitar ele, de bom ou de ruim do exemplo que ele dá. E aí o professor tem que ter uma certa consciência, não certa não, tem que ter muita consciência também do espaço em que ele está atuando, porque é diferente você estar numa situação em que você tenha uma situação econômica melhor, financeira, uma região melhor, em que você está lá com pessoas que vêm de escolas particulares, almoça e janta direitinho, merenda direitinho, e você está com crianças ali que chega para tocar o instrumento com fome. Já aconteceu muito no interior da vida, de chegar com fome para tocar o instrumento, saía para uma apresentação 5 horas da manhã sem ter um café para tomar em casa. Aí tinha que comer nos espaços, né? Então tem uma série de questões culturais e questões de vulnerabilidade envolvidas. E aí eu pergunto isso também, aí passando para o William já, porque a gente teve, eu acho que poucas práticas culturais, como essa da experiência em banda, permite que a gente tenha um aluno da periferia, que a Casa de Vovó Dedé é um caso bem ilustrativo disso, que você tem crianças da periferia que de repente estão tocando nos principais eventos do país, eventos de música instrumental, estão tocando fora do... Vocês viajaram com o Pia Marta para fora, o William já tocou fora, o Tennyson tocou fora, e isso através das bandas, através da prática de banda instrumental inicial dentro da periferia, com um projeto que alcançou essas pessoas e projetou. E isso ainda se mantém? Você tem visto alguma coisa parecida? Como é que está esse perfil? Depois eu emendo a pergunta com outro assunto. Bom, acho que pegando aqui o gancho do Márcio Romulo, essa questão do social, da preocupação com, além do musical, né, ela ainda existe e é cada vez mais assim, tem mais atenção, né? Antigamente as bandas, pegando essa questão de quem está à frente, né? Por que foi tão difundido o sistema? Sei o que, um ano de teoria, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Por quê? Às vezes o aluno recebia isso de um maestro antigo, que a gente chama antigão, e replicava sem saber o porquê, né? Então, muitas coisas foram passadas, e eu acredito que até hoje ainda existem, que é o que a gente fala do ditatorial, né? Aquela coisa mais ferrenha, né? Nas bandas. Foi passadas porque fora o empírico, né? Foi passando. Mas uma coisa que é passada é quando você tem um maestro que tem um caráter, tem que estar ali à frente, que é uma pessoa íntegra, né? Isso também é passado. E o social vai passar muito por isso. Você fala o exemplo do Pia Marta, mas as prefeituras também têm muito disso. Como eu falei, eu era o excluído, né? Não fui selecionado, mas fiquei sendo o último a continuar na carreira de músico. Graças a Deus, né? Aquela coisa de propósito, né? Tinha que ser. Mas isso não quer dizer que os outros músicos que passaram pela banda, que participaram pela banda, eles não continuaram, ter uma vida também, construíram algo, né? A maioria deles, eu conheço, tem um amigo meu trombonista da época da banda, que hoje é médico, ele até recebeu um cargo o Jefferson, ele tem um cargo no governo, coordena a questão do SAMU, tem amigo que é advogado, militar. Então, assim, a questão da banda, do ensino, muita gente às vezes acha que é só aquela coisa, como a gente brinca no curso de música, né? É só o tocar. Mas toda uma formação está acontecendo ali. E uma formação de caráter, de formação de pessoas realmente de bem, né, que vão serão adultos, né, de bem na sociedade. Mas por quê? Eles estão ali num contexto musical, artístico, pode-se dizer, mas também estão sendo uma formação sem perceber, e às vezes o maestro sem perceber que também está fazendo essa formação, né, de caráter, de humanidade mesmo, né. E essa questão das vivências que os projetos proporcionam, como você falou, né, a maior referência para todas as bandas do estado é o Pia Marta, porque por conta das viagens, né, que tinha também, além do nível extremo da banda, de qualidade, tinha a questão das viagens. O Pia Marta foi para Itália, e inclusive lá em Cascavel também,
foi soprada essa oportunidade pelo mesmo caminho, tipo um grupo de dança, se apresentar lá. O Horário estava articulando na época, era para Espanha, se eu não me engano. E aí os meninos deram gás para estudar o repertório, porque, né, e eu também, né? Porque era ali uma oportunidade que em nenhum momento eles sonhariam de outra forma. Para eles não tinha outra forma de acontecer se não fosse aquela oportunidade, né? Então veja onde isso pode chegar, né? E fora os exemplos que a gente já tem fora do país, né? Pia Marta, quantos músicos tem lá fora, né? Na Orquestra Pindoretama, né? Muitos músicos lá, tem o Gileno, que é mundialmente conhecido, né? E que saíram do mesmo contexto, numa banda de música de interior, que foi ali para aprender somente música e aprendeu várias outras coisas de vida, né? Então, como é aquela frase que é conhecida no universo de banda, né? Que a banda é o conservatório do povo, né? Então, é uma escola do povo ali que é aberta, gratuita, que se o aluno tem a visão, tem alguém que impulsione, que no caso é o maestro, o professor, e tipo assim, mostra para ele um caminho, ele vai seguir. Ele tem a oportunidade de seguir, que é diferente de ele estar somente na escola e estar correndo o risco de ter amizades erradas e estar em pracinha, aquelas coisas, né? A gente fala muito isso no interior, né? No lugar de você estar pracinha, vem tocar, estar na pracinha, vem aqui tocar o instrumento, né? E as mães, as famílias adoravam isso, né? Então, é esse poder, né, do social de conduzir, né, a criançada para uma vida adulta, né? Sim. Tennyson, e aí eu queria passar para você e aproveitar para estender a questão também, porque a pergunta é a mesma, mas eu queria que você trouxesse também um pouco dessa experiência no contexto do ensino superior, porque você, não sei se ainda é, mas foi, na minha época, professor do estágio, acompanhou muitos jovens que vinham de banda, que vinham de situações variadas de prática musical, de periferia, enfim, não sei, e ingressavam num curso superior de música, isso já sendo um primeiro passo de, digamos assim, grosso modo, de uma ascensão social, de quem vem da periferia, que não tem muita expectativa, de repente entrou na banda, começa a aprender música e percebe que ali tem um rumo possível da sua existência, da sua prática profissional como possibilidade, e aí ingressa no curso de música. Como é que está o cenário das expectativas hoje de quem ingressa no curso de música e sai da graduação? Você tem acompanhado um pouco desse processo? Queria só fazer um link rapidinho ainda, antes de voltar para esse tema, só para falar a respeito de que o sistema de bandas daqui do Ceará, ele foi importante não apenas aqui, porque talvez você falou da data de 2005, mas eu acho que alguma iniciativa já tinha antes, porque eu iniciei no trombone em 2003, em 2004 foi quando eu entrei na banda, né? Comecei a ensaiar, e eu me recordo que a primeira vez que eu sentei na banda para poder ensaiar, a partitura, o ensaio era do Relembrando Gonzagão, um arranjo que é extremamente famoso aqui, e que na época o professor da gente pegou isso num site daqui do Ceará, né? Então Muito bacana. Algo que estava além das fronteiras aqui do Você lembra quem era o arranjador? Quem era? Manuel Ferreira. Manuel Ferreira. Tem um histórico muito Eu grande. quase choro um dia desse, que eu estava ajeitando o arquivo da banda, separando tudo que é do seu Manuel Ferreira, porque eu fiz um artigo sobre ele. Rapaz, quando eu abri aqui a partitura, porque quando era pequeno eu toquei esse arranjo. Eu peguei o original manuscrito. Meu Deus do céu. Você volta no tempo e você se emociona. E essa foi a primeira peça que eu ensaiei. No dia não saía nada, né? Que era a primeira vez ali. Mas, muito bom saber disso. E linkando isso com a questão do outro tema que a gente passou até chegar na parte da universidade, na inclusão. É que essa questão da inclusão, e da transformação, a gente percebe que talvez um recorte da nossa iniciação para cá, a gente possa pensar que está havendo uma manutenção dessa questão da inclusão. Mas se a gente tiver um olhar mais macro, a gente vai analisar como eram os estados que têm orquestras e que têm bandas. Se a gente analisar as fotos, a gente vê que no século XX, final do século XIX, início do século XX, a gente vê que as formações dos grupos eram geralmente constituídos por adultos. Você vê que as bandas eram realmente iniciativas da sociedade civil, em que os adultos, eles tinham uma profissão, aí de noite se reuniam para tocar, ou aprendiam a tocar um instrumento. A minha banda mesmo, o nome é Sociedade Filarmônica União dos Ferroviários Bonfinenses. Foi fundada por ferroviários e tal. Mas se você faz uma análise das fotos de 2000 para cá, você vê que a faixa etária já é completamente diferente. Então, a gente vê que esse processo de inclusão, a banda foi tomando esse formato de ser um
um ambiente de inclusão, de formação profissional, e não apenas profissional para a música, né? Como o professor estava falando, vários colegas da gente hoje eles trabalham em diversas áreas, mas tiveram a oportunidade de ter essa formação na banda. Na universidade a gente pensa da mesma forma, até porque eu já tive a oportunidade de participar de uma elaboração de projeto pedagógico, e a gente está agora em outra mudança, né? Graças a algumas, em virtude de algumas resoluções mais recentes, a gente está pensando nos egressos, analisando o perfil dos egressos, imaginando, vendo o pessoal que se formou recentemente, e alguns estão trabalhando. Tem instrumentista de sopro que prestou concurso para trabalhar em escola, no interior, e aí eu fico conversando com eles. Alguns lá em Viçosa, tive a oportunidade de conversar com eles, alunos que saíram, e a gente vê que tanto o pessoal que participa das bandas, das orquestras, como o pessoal que participa do curso de música também, eles têm essa ampliação de possibilidades, que embora seja um curso que do ponto de vista mercadológico, ele não é como um curso da área da saúde, que a pessoa termina, já tem um salário garantido, né? Uma coisa que, ou salário garantido, ou a renda é muito mais fácil de obter, mas os músicos eles têm conseguido também se inserir no mercado de trabalho das mais diversas formas, seja através de um concurso do Estado, ou seja trabalhando em um projeto social, em uma banda. E quando a gente está trabalhando na formação, eu sempre tento trazer as palavras que o professor Lélio falava com a gente. Mesmo no bacharelado, ele dizia, olha, eu estou aqui para formar músico, não estou aqui para formar só trombonista. Porque o trombonista ele vai enfrentar diversas realidades, como é aqui no Ceará, que a gente analisa. Nós temos uma tradição muito forte de bandas, de música aqui, tem trabalhos, como o trabalho do professor Robson, lá da Federal do Cariri, ele diz que toda cidade aqui do estado tem uma banda de música, mas ao mesmo tempo é um dos poucos estados do Nordeste que não tem uma orquestra sinfônica profissional. Então a gente tem essa discrepância entre esses dois universos. Então, se a gente estiver preocupado somente em formar um trombonista, ele amanhã depois pode se frustrar, porque vai estudar o Ferdinand Davi, vai aprender a solar o bolero de Ravel, mas não vai ter onde tocar profissionalmente. Então, eu tento seguir essa linha do professor Lélio, que é de estar sempre dialogando, conversando com os alunos, para que eles tenham sempre um leque de opções de coisas para fazer, aproveitar, né, que existem diversas possibilidades, e por mais que a gente não vai conseguir se especializar em uma só, essa formação profissional ela vai estar muito vinculada a essa variedade de coisas que ele pode estar cumprindo para poder ter a sua subsistência, né? Deixa eu aproveitar uma coisa que você mencionou e outra que o Rômulo também já tinha falado, que é o momento de desabafo também do profissional de música e professor. Porque eu me lembro que quando eu fui fazer o vestibular de música foi por causa do Gil Tássio, finado Gil Tássio Santos, grande clarinetista. Foi quem me disse, faça o vestibular, e eu queria fazer composição na época. Ele disse, mas que história é essa? Composição basta você gostar. Faça para a licenciatura, que aí você tem um leque maior de possibilidade. E aí eu fui na onda dele e deu certo. Mas há um cenário complicado aí também, porque por um lado você tem esses espaços, essas OSCs, ONGs, projetos sociais que se fala, né, no país, no Brasil, que ela tem um caráter muito particular, que é algo que se discute há certo tempo também no campo da educação musical, que primeiro você precisa saber se a licenciatura forma pessoas para atuar especificamente nesses espaços, ou se a gente mira na escola e, de repente, quando sai, não tem porta aberta na escola. Você desvia um pouco o caminho e vai parar num projeto social. Eu me lembro que eu saí da graduação, acho que em 2019, uma coisa assim. Muitos dos meus colegas estão em projetos sociais, mas eu acho que eu lembro de um ou dois que realmente estão, de fato, dentro da escola, atuando naquilo que, como prática musical na escola, fazendo suas disciplina de música, ou então, pelo menos, vinculado ali a uma disciplina de arte, mas pelo menos estão na escola, que seria o percurso, entre aspas, ideal. Acaba vindo parar num projeto social. E aí emenda numa outra questão que os projetos sociais existem, os projetos sociais formam pessoas, seja através de bandas, seja através desses cursos livres de instrumento musical, como aqui na Casa de Vovó Dedé e tantos outros, Cascavel também me parece, enfim, todos esses espaços. A gente está formando pessoas aqui dentro,
Mas aí sempre vem aquela pergunta que já foi feita, a Vânia Miller se faz essa pergunta há muito tempo, por que é que a gente não está fazendo isso dentro da escola? Por que é que essas pessoas não estão sendo formadas dentro da escola, que deveria ser o espaço ideal do formativo, mais amplo e tal? A gente acaba tendo que realizar alguns outros trabalhos aqui fora, que é maravilhoso também. A gente está aqui lutando pelas nossas práticas formativas e musicais e tudo, mas não estamos na escola. A gente... Como é que vai enfrentar esse cenário? Alguém tem aí uma bola de cristal e possa nos dizer o que é que a gente vai fazer daqui para frente? Que tipo de... Porque eu fiz essa pergunta para gestores culturais e agora eu acho que a gente pode voltar a ela também, pensando em regentes, em professores de alunos. Como é que a gente vai lidar com isso? A escola de tempo integral está aí, é uma realidade. Eu lembro do Elmano falar que até o fim do mandato dele já sairia com 100% das escolas de tempo integral. E a gente começa a ficar sem alunos. Aí, perdão prolongar a pergunta, mas aí para encerrar, um outro comentário que eu não sei até que ponto de agridoce isso é. Porque, por um lado, você fica muito feliz, é maravilhoso que o aluno, em vez de estar na rua, em vez de estar, não sei, está lá na escola, está o dia inteiro lá. Só que a gente que não teve, nós professores, não tivemos a oportunidade de entrar na escola por várias razões, condições variadas técnicas, instrumentais, não sei, de arquitetônicas, não sei, mas políticas públicas, ok, a gente não está lá. E a gente está perdendo aluno. Eles estão na escola, mas estamos perdendo aluno, estamos perdendo formadores de música e tal, espaços de trabalho, enfim. Eu queria que a gente pensasse, há uma solução para isso? Quais são as possibilidades? Tentam que é da educação também vê alguma coisa nesse cenário, o que a gente faz? A pergunta, eu acho que era o Rômulo agora, né? O bucho é seu agora. Eu vou dizer assim que eu sou muito sortudo, porque Sim. A minha banda, por ser uma banda escola, tudo isso que você está questionando, eu já experimentei. Uhum. Eu experimento todo dia. Por quê? Eu tenho uma sala só para ensaios da banda, eu tenho outro espaço, que são 3 salas, 2 que funcionam concomitantemente as iniciações musicais, e tem outro espaço mais ampliado, que vai ser uma sala de musicalização, de violão, e tem uma outra sala, que agora a gente ampliou os nossos cursos, que é uma oficina de manutenção básica para instrumentos. Uhum. A gente tem 24 alunos aprendendo o básico de manuseio. De tudo. Eu sou privilegiado. Eu acredito que numa escola pública a gente não vai ter sequer uma sala para ensaiar. E não. Quem dirá para guardar os instrumentos e para ter essa flexibilidade de poder. Lá na direção, ela fica feliz quando os meninos estão praticando no meio do pátio. Tem assim, 15 meninos assim, tudo nas mesinhas debaixo das árvores tocando. Assim. Olha como é bonito. Eu acho que se fosse na outra escola, olha, zoada, sai daí, minha zoada. Eu acho que seria isso, né? Mas é difícil da gente prever isso daí. Como eu estou num ambiente que prevalece, como diz lá a direção, a bem-querência, né, pela música, que eles gostam de ver o colégio musicalizado, como é que diz assim, de fato, né, os meninos tocando, nem que você esteja tocando só uma nota longa ali, eles ficam felizes, eles não se sentem incomodados. Então, é uma maravilha. Eu não sei, o que eu estou fazendo é o seguinte, nós aprovamos um projeto, e nesse projeto eu coloquei as aulas de musicalização para crianças. Acho que isso da segunda a quinta série, ou é segunda, quinto ano, estou ficando velho, agora não sei mais. Porque aí eu estou pegando eles mais cedo, musicalizando, porque daqui a pouco a gente vai se esbarrar nessa questão aí do ensino do Fundamental 2, né? Uhum. Eu não estou ainda na escola pública, a não ser que a gente vá lutar para ter esse espaço, para além de ter os instrumentos, ter um espaço exclusivo, porque a gente vai precisar disso, né? Tem que ter um espaço para eles praticarem, para ensaiar, para não incomodar as outras aulas. É um investimento, é complexo. E aí, Tênis? Eu acredito que a gente passa por desafio atrás de desafio quando a gente vai refletir sobre essas questões. Principalmente por estar inserido na UES, que ela
como tinha uma das coordenadoras gerais lá da licenciatura, elas estavam falando que a UES é a principal universidade do estado do ponto de vista da formação de professores, que quando pensa nas escolas básicas do estado, tanto as públicas quanto as particulares, de se realizar uma análise quantitativa, a maior parte dos professores que foram formados lá na UES. Né? E ao mesmo tempo, a gente, da área da música, a gente tem como disse, um grande desafio, porque as universidades no campo das artes, elas formam os profissionais nas linguagens específicas. Então a gente tem uma licenciatura em música, tem uma licenciatura em artes visuais, tem uma licenciatura em dança, em artes cênicas. Sim. Mas o campo de atuação desses profissionais na escola básica não é dividido dessa forma. Ele a disciplina que existe é a disciplina de artes. Então, quando o aluno se forma em música, mas ele presta um concurso do município ou do estado, ele não vai dar aula de música, ele vai dar aula de artes. Aí já tem essa dificuldade dele conseguir se inserir. Então, essa é só uma das coisas, porque a gente teve também recentemente a iniciativa trazendo mais para a área dos instrumentos. A gente teve um projeto que instrumentos foram distribuídos para diversas escolas, instrumentos com kits de instrumentos de metal, instrumentos de percussão. Aí, então, eu fui tentar me aproximar de quem elaborou o projeto para ver quais são as escolas que seriam atendidas, tentar, como professor da universidade, que alguém que trabalha com isso, ver como é que eu poderia me aproximar para poder auxiliar, ver alguma coisa. Mas eu não consegui ter resposta de ninguém. Cada setor ia mandando um setor, não, tem que perguntar para outro, tem que perguntar para outro. Então eu sei que vários anos estão se passando e eu não sei se tem bandas sendo formadas com esses instrumentos que chegaram com esses kits. Eu também não sei, eu lembro... FNDE, se não me engano, eu não lembro exatamente, foi da prefeitura. Mas tinha um kit também do teve governo kit federal. Do estado, eu lembro que teve kits do estado e kits da prefeitura. A prefeitura também abriu um edital para um concurso. Foi para professores. Era da SME. Ela tinha vários instrumentos. E os instrumentos chegam, mas eu não sei exatamente como é que estão. Tentei me aproximar para ver como fazer isso. Eu dei aula no projeto, ele chamava, não sei se ainda existe hoje, acho que sim, que era o Mais Educação. E aí você... federal, Mais você Educação. trazia pessoas mais ou menos ali com alguma vivência numa determinada área. Eu acho que hoje em dia já se aperfeiçoou mais, tem um critério um pouco mais rigoroso, mas bastava você conhecer um pouco de música, por exemplo, você fazia uma entrevista rápida ali e podia ir dar aula de flauta doce na escola. Foi assim comigo. Eu vinha de banda, fiz uma entrevista rápida ali, fui dar aula de flauta doce e violão. Chegando lá, eu me deparei com assim, dezenas de violinos, tinham kits inteiros de metais para fazer, e tinha kits para fanfarra, tinha muita coisa, mas não tinha uma pessoa para operar aquilo e as escolas não sabiam o que fazer. Estava tudo pegando poeira. E aí começaram, depois de um tempo, a fazer uns projetos de deslocamento. Você criava um projeto para mandar para a SME, para dizer, esses espaços que não tivessem usado os instrumentos, eu quero usar aqui. Aí você criava um modelo e aplicava. Não sei como é que ficou. De fato, as escolas pelas quais passei de lá para cá não foram... dá para usar, não foram musicalizadas de fato. Você não sente essa experiência que você relata na sua... Eu só conheci uma escola, eu fui bolsista em escolas por 3 anos, na época da graduação, só conheci uma escola do Barroso, periferia, comunidade, que a gente tinha, por conta do PIBID, que era um programa federal, na época do Fernando Haddad, o ministro Fernando Haddad da Educação, acho que 2013, uma coisa assim, criou. Em 2014, a gente começou o curso de música da UES, graças ao professor Evelter, mandou um projeto, a gente começou a inserir pessoas nas escolas, e a gente tinha escolas de fato musicalizadas, porque você tinha 7 bolsistas numa escola. Então, o dia inteiro, qualquer hora que você chegasse lá, você ia ter crianças tocando, mas depois que o projeto meio que foi dissolvendo, eu não sei mais como é que está esse cenário. Deixa eu avançar num assunto que é interessante também para a gente, e aí eu começo com o William, eu queria saber como acho que foi você também já tocou rapidamente nesse assunto, como é que está a questão do uso de tecnologias? Vocês já chegaram a experimentar algumas coisas? Porque você mencionou o trabalho do Washington, por exemplo, de Play Along, e aí a gente nessa época, eu não sei como é que está para vocês, mas nessa era de inteligência artificial, que não vai nos ensinar direitinho como é que toca o instrumento de fato, mas ela dá um suporte interessante, cria rotinas de estudo, busca partitura. Eu estou fazendo aqui o material para o concurso que vai ter agora, concurso de música Jovens Talentos, dentro da programação do FIM, inclusive dia 10 de novembro, e
Aí eu recebo as partituras dos candidatos, aí eu vou lá na internet, rapidinho eu acho quem é o autor, em que ano foi, o contexto, rapidinho aparece, aí eu vou lá, confirmo se é aquilo mesmo e tal. Isso é maravilhoso hoje em dia. No nosso tempo do disquete não tinha isso. Eu quero saber de vocês. Vocês têm alguma perspectiva de uso, de abordagem, então, por dentro do assunto, não estão? Como é que está aí Não precisa ser IA, não. Na verdade, qualquer tecnologia que mostre esse choque cultural geracional de como era pra gente, como é hoje. Como é que está para vocês? Bom, eu acho que isso aí também passa, novamente, pela figura de quem está à frente, né? Eu me lembro que nos festivais que a gente encontrava, a gente via maestros que tinham tipo uma repulsa, né? Com tecnologia, com internet, não sei o quê. Mas, assim, você vai lutar contra o tempo, né? Eu tenho uma visão de tipo assim, se as coisas estão mudando, se cada vez mais a gente recebe informação, não conhecimento, mas informação. Por que não alinhar isso, né, as práticas ao método que a gente utiliza, né? Aí, por exemplo, essa questão, uma questão que nem é nem antiga nem tão recente, os próprios editores de partitura, né? Sim, era tudo à mão. Antigamente era tudo à mão, né? Tudo xerocado. Ferreira ainda é hoje, até a moda, ainda é à mão, né? É analógico. Ferreira ainda é. O Ferreira é analógico. E foi, aliás, é ele... linda a caligrafia É dele. linda. Ele e o Júlio César, 2 alunos do seu Manuel Ferreira, que faz tudo à mão. Você pensa que não tá lá ele. A caligrafia, desculpa, a É caligrafia linda, do Júlio linda. César é parecidíssima com a do seu Manuel Ferreira. Puxou, né? Puxou. Tá um pouquinho tremida, mas é bonita demais. Mas, rapaz, eu adorava. Eu transcrevi muito as partituras dele. Então hoje os alunos já aprendem nos editores, né? Mas, tipo, isso daí se perdeu um pouco. A caligrafia, o buscar, o ouvir o que está sendo escrito ali no papel sem ter que dar o play no programa, isso, por exemplo, é uma coisa que se perdeu. Mas a gente pode utilizar de outros recursos para que... Você acha que se perdeu de fato? Eu me lembro do Lang. Não, se perdeu assim, na grande maioria, né? Porque, por exemplo, até por conta da nossa... brevidade do tempo hoje em dia, as coisas têm que ser mais rápidas, né? Eu já aprendi praticamente, eu aprendi também na mão, mas final de 2002 eu já comecei a mexer, 2002, final. Né? E tipo assim, aí o que eu posso utilizar desse... Muda o tom na hora. Né? Muda o tom e tal. Mas assim, o método da capa, quando a gente chegou lá em Cascavel, que o Marcelo levou, foram algumas apostilas perderam, ou não tinha. Tipo, não tinha mobile nesse bemol, isso o quê. Quem foi aí, para Cristo, né? Quem é que vai lá copiar? E nesse copiar, nesse editar a partitura, eu fui aprendendo, né? Então, tipo assim, era outra vivência que eu tive. A questão de referências. Eu me lembro como se fosse hoje, uma hora eu chegar com uma fita branca, fita cassete branca, do Pia Marta, da banda Pia Marta. Você com certeza viu essa fita, né? Você tem, né? Pronto, e o que ele fazia? 1988. 88, né? Um ano antes de eu nascer, tá vendo? E eu cheguei a ter essa fita. Da capinha branco com verde. E o que era da época? A gente vai ensaiar determinada música que tá nessa fita. Coloca a música pra tocar antes. O pessoal ouvir antes, né? E isso tudo a gente tem muito mais possibilidades hoje em dia. Antigamente a gente tinha que esperar o ensaio pra ouvir a fita lá, que o maestro não emprestava a fita pra ninguém. Só tinha uma. Então a gente só tinha aquele momento pra escutar a referência da música que a gente ia tocar. Hoje em dia os alunos, você entrega a partitura, no outro dia ele já chega falando, professor, tem outra versão aqui, ó. É uma banda, não sei de onde, da China ali, que tá tocando de outro jeito, né? Então, assim, informações, meios sempre vão surgir. Cabe ao quem está na frente, ao meu ver, direcionar. Não deixar os alunos soltos, porque aí é aquela coisa, eles vão levar uma enxurrada de informação e não vai ter um direcionamento, né? Em questão de instrumentista solo. Tá aqui a partitura, meu filho, vai estudar essa música. Aqui tá aqui uma referência para você. Por exemplo, escute esse rapaz tocando aqui, esse músico aqui tocando, esse mesmo solo aqui. É outra coisa de você só entregar a partitura e ficar dando carão no menino. Toca direito, toca, né? Então, você separa só a linha da voz, manda pra ele pra acompanhar. Né? A questão dos editores de partitura, arranjo próprio, que é muito comum em banda, né? O maestro tem que aprender a fazer arranjo para aquela realidade que ele tem. Ele consegue extrair o áudio, manda pros alunos. E você tocou na IA, música que tem solo, ele consegue tirar o solo da música, criar o próprio pré-along para aquilo. O Moisés faz isso, né? Então, tipo assim, ir na contramão, eu acho que não é o caminho. Incluir cada vez mais essas ferramentas, essas novas tecnologias na metodologia da banda, do grupo, do que você está trabalhando. E assim, como eles são muito conectados hoje em dia, né? Eles vão se sentir em casa, né? Eles não vão...
aquela coisa, sentar, abrir a pasta de partitura, os meninos hoje estão com tablet. Rapaz, Né? agora Hoje eu tenho 3 lá, bem grande. faça uma experiência. Ah, Eu já fiz experiência dessa um dia desse. Eu peguei umas partituras manuscritas e entreguei para eles. Eles não não, entendem mais, não. eles não entendem. Não entendo. Eles se perderam. Uhum. É incrível. Tá rapaz, tudo, é mesmo, as mesmo. coxinhas tudo. Pode ter certeza. Os meus eles se perderam. Eu disse, rapaz, o que é isso? Vocês estão desaprendendo? Não é porque não dá para enxergar. Eu toquei por essas partituras. Até hoje eu estou vivo. Eles não têm mais, porque para eles tudo é tudo mastigadinho, né? Que é tudo bem Sim. limpinho. Tudo editado, é bem limpinho. Quando tá na mão, se é uma caligrafia torta. Papel amarelo Eles, ainda. Romulo, esse papel tá feio. O que tem? Tá aqui a partitura todinha. Não, mas porque tá rasgado aqui. Não tem problema. Tá aí, a partitura tá todinha, não tá atrapalhando nada, vai ficar com esse papel. O menino ainda sabe o que é transposição, ainda toca o instrumento transpositor direitinho, memoriado. Eu lembro que quando eu estava fazendo a orquestração na UES, já era uma questão, né? Porque já tinha, você está nos editores desde 2002, no meio do mundo. Eu fui da graduação em 2015 e já existia, mas eu vinha de banda, né? A gente que é de banda, eu não sei se ainda tá assim, mas na minha época você tinha que realmente contar direitinho as cabeças de nota, quantas para baixo, quantas para cima. Até o momento que você vai e escreve sem precisar contar mais, né? Já acostumou, mas eu me lembro da disciplina de orquestração, era o professor Land na época, e ele dizia, não adianta você pedir, se alguém quiser aperta um botão, você diz, eu quero para dó bemol agora, ele vai automaticamente, mas ele dizia, mas você está se formando para ser um músico profissional, um professor de música que tem que entender essas estruturas de distâncias e tudo direitinho, você tem que contar no dedo, você tem que ir no papel realmente comum. Como é que tá isso hoje em dia? Tá assim ainda? Como é que tá? Você que é de banda, tem de orquestra ainda, que é o bicho. Não, a gente trabalha já com o material que é E aí dos emenda num editores. outro assunto da tecnologia também, por favor. Já é oriundo dos editores. E a gente vê que cada um ele se habitua mais com aquela própria vivência, né? Tanto que lá em Feira de Santana, que tem um colega que é maestro lá, o maestro Antônio Neves, os alunos, os músicos mais antigos da banda dele, eles já têm dificuldade de lidar com a partitura do programa, porque as partituras antigas, as dinâmicas, elas vêm em outra cor, ela vem vermelha lá na tradição deles, né? Já vem a dinâmica era em outra cor. Então, quando eles pegam uma partitura que está toda preta, eles já ficavam reclamando com o maestro. O formato da mancha gráfica muda. Aí eles já tinha outra dificuldade. E a questão da tecnologia, ela também é outra coisa que tanto ajuda como atrapalha. Porque hoje, você vai para um ensaio na banda, lá em Bonfim, o pessoal era ensaiando e com celular o tempo todo. Aí fica aquela discussão. Uma hora todo mundo tem que botar o celular numa caixa, aí depois não dá certo porque alguém trabalha e precisa ter um contato com alguém o tempo todo. Aí outro menino já quer jogar videogame e não sei o quê. Então, ao mesmo tempo que o celular ele pode te propiciar você a ter o contato com um grande professor que antigamente a gente só, para ter uma aula com o Fernando de Senha, você precisava ir para um festival em Jaraguá do Sul, em Campos do Jordão, para ouvir os ensinamentos dele e tocando. Hoje em dia, através do YouTube, ele tem um canal em que ele dá aula, ele fala sobre um assunto, toca, você tiver com uma TV de uma resolução boa e um som bom, é mesmo que você vê o Fernando de Senha na sua frente. Mas, ao mesmo tempo, aquele dispositivo é o mesmo que vai te colocar informação para você se distrair, para estar pensando em outra coisa. Então, os alunos eles vão estar sempre com essa dificuldade. Aí o professor vai estar sempre precisando puxar aquilo ali para poder ele usufruir daquilo, né? Até porque até o Joel estava falando que antigamente cada país que ele chegava para dar aula, os trombonistas tinham uma certa sonoridade. Hoje com o YouTube ele já vê uma uniformização meio que mundial, graças a essas tecnologias. Porque um já escuta um grande trombonista de um lugar, outro já escuta e aquilo foi se unificando, né? Então, não estou dizendo nem que isso é bom ou que isso é ruim, mas é uma constatação que a gente faz em virtude da tecnologia que vem surgindo, né? Pois não. Eu acho que, assim, o Pia Marta, não por eu estar lá, sabe? Porque... Venda o peixe mesmo, tem que vender o peixe. O lugar é bom. E o peixe é grande. Antes do Pia Marta, eu pertencia a uma outra banda. E, desde pequeno, eu tive várias referências do que era o Pia Marta.
da banda, do tipo de repertório, da qualidade do som, dessas coisas que quando eu cheguei lá, eu fui entender o que acontecia. Então, uma das coisas que eu tenho quase certeza absoluta que o Pia Marta, tecnologicamente falando, ele foi um dos grandes responsáveis pela difusão de partituras pelo Nordeste, até mesmo pelo país inteiro. Como? A partir do momento que a banda começou a participar dos concursos, o primeiro concurso que a banda participou, aliás, o segundo, que foi em 69, que ainda era a banda do Pia Marta do Montese, o maestro João Inácio Fonseca, que ele estava lá na frente da banda, ele já tinha tido contato com esse tipo de arranjo, que é esse arranjo por níveis, que eles escutaram esses arranjos lá no Rio de Janeiro. E aí foram buscar esse tipo de repertório. A partir da primeira viagem que a banda realizou para a Itália em 1977, eles tiveram acesso a esse repertório das grandes editoras, né? De Hasker, Raul Leonardi, depois a Scomenia, que é uma editora italiana. E aí, o Padre Luiz começou a comprar esse repertório. Então, anualmente, ou a banda, o colégio comprava para a gente tocar, cerca de 10 arranjos, ou a gente ganhava de presente, alguém... Então, todos os anos, o Costa recebia o catálogo. Eu tenho vários catálogos. Eu tenho catálogos até dos Estados Unidos, do final da década de 80. São coisas tão interessantes. Tem uns discos que eu não sei nem como é o nome, que ele é bem molinho. É bem fininho para ele não ficar pesado. É um plástico, para não ficar pesado dentro do envelope quando era transportado pelo correio. Então, eu acho que um dos papéis fundamentais que o Pia Marta teve dessa difusão desse tipo de repertório. Por quê? Porque isso aí deu outras possibilidades que a gente que é do interior, principalmente as bandas mais antigas, a banda do Tênis, eu não sei quantos anos tem lá. Ela é de 1953. Pronto. O repertório, a gente sabe que era ou mais para dobrado, uma coisa popular do rádio, bem limitado, né? Sim. Deu a possibilidade de tocar músicas de concerto, músicas que tinham solos, músicas que conseguiam fazer com que as bancadas, os naipes levantassem para fazer solo em grupos, né? A gente teve outra perspectiva. Isso aí foi um ponto que eu achei interessante, tecnologicamente falando, porque... E como é que foi difundido esse repertório também? Ou os egressos, quando eram ingressados nas bandas militares, ou iam fazer como o Aurélio fez, ou o Arley, iam formar outras bandas, eles iam lá no colégio pedir para fazer cópias. Tanto é que o Ricardo, que a gente chama carinhosamente o Ratinho, que ele está lá em Manaus, ele fez um levantamento no arquivo da banda da Força Aérea de lá, e lá tem várias cópias do Pia Marta, várias coisas do São Manuel Ferreira. É por isso que espalhou também, né? Espalhou. Teve um ano em que o pessoal do Conservatório de Tatuí fez um programa de fim de ano inteiro, todas as músicas foi o Costa que cedeu para eles. Eles saíram daqui com um pacote enorme, um saco enorme de músicas nossas, porque não tinha. Vocês sabem que são caros, são arranjos que custam 150 euros ou 150 dólares, e não tinha isso. Com o tempo que a internet foi aumentando e a gente foi vendo essa intensa troca de arquivo e tal, a gente não precisou mais comprar, porque a gente já tinha mais facilidade de ter na internet. Não só da gente fazer a velha gambiarra, né, de baixar os arquivos, baixar as grades e transcrever, tirar o resto, ou então foi tanta informação que a gente tem agora todo esse repertório espalhado e disponível para a gente, de uma maneira que a gente não precisa gastar tanto. Ainda assim, eu participo de um grupo que a gente se reúne e a gente compra arquivos, compra arranjos da Raul Leonardi,
porque realmente são caros. E a gente, vamos dizer assim, a gente faz uma espécie do que a gente vai comprar, faz uma lista e a gente vai lá e compra. Então, essa questão, o que eu faço lá na banda com relação à parte tecnológica, ou esses playbacks também, ou mostrar exatamente isso, existia também na banda, dentro da sala, uma vitrola. Era mesmo. Era. Porque tudo isso que a gente tocava, Mozart, ou Supé, Pietro Mascagni, Beethoven, tudo isso, o que é que o Padre Luiz fazia? Ele comprava LP, está aqui, ó, a música que vocês estão ensaiando. Puf. Ou então o próprio Costa. Sempre ele entregava pra gente. Olha, ou entregava um CD, era uma referência. Ele entregava um CD cheio dos MP3 das músicas da Derrasque. Tico Tico, La Cucaracha, ou Granada, exatamente o arranjo que a gente tocava. Então a gente fazia esse processo de espelhamento para escutar como é que funcionava. Só que assim, ele não deixava a gente pegar de ouvido, porque ele fazia uma peneira mesmo. O ensaio dele, ele fazia uma peneira. Ele passava de um por um e não tinha esse negócio de você, porque você tinha um áudio, você não ia se escorar no áudio, né? Que até vocês estavam falando que é o ponto importante, essa questão do celular. Eu comentei exatamente isso ontem no ensaio. Eu disse, olha, se a gente começa um ensaio às 5 horas, vai começar o ensaio. Então, se não tem esse respeito pelo ensaio, porque alguns ficam no celular, a gente não tem como as coisas renderem, a gente não consegue frutificar e fazer acontecer os nossos sonhos, porque a gente vai perder tempo. E o aparelho celular, ele de certa forma, ele deforma essa nossa ideia, né? Sim, gente, eu depois vou entrar com um pedido para ver se eu dobro o tempo de execução das mesas temáticas, porque os assuntos são muito bons e a gente começa a viajar e quanto mais cavuca, mais assunto aparece, porque precisa. E é interessante, as oportunidades não são tão constantes, aqui uma vez por ano a gente tem essas mesas no fim, vou tentar fazer com que sejam mais constantes, mas muito bom. Muito boa essa conversa com vocês. Eu queria passar agora para a rodada final de considerações finais e para vocês fazerem suas últimas reflexões e tal. E uma última questão que é, mesmo com essas dificuldades do nosso tempo, dificuldades e vantagens do nosso tempo agridoce, ainda tem sido possível formar bons músicos, os alunos estão se garantindo, né, como dizia. E a esperança, como é que está a esperança para o futuro, expectativas. A gente não tem ainda uma orquestra do Ceará, valendo mesmo, mas... Nem orquestra nem banda. Nem orquestra nem banda. Por enquanto é só esse espaço mais de formação mesmo, né? Universidade, né? Uma outra escola, uma OSC, mas eu vejo um pouco de melhoria para o surgimento da escola pública, não sei, talvez alguma coisa apareça por aí. Vamos torcer, mas como é que está para você essa expectativa de futuro e o estágio atual, o estado da arte atual dos futuros músicos? Vocês são grandes formadores, passaram por grandes formadores também, como é que está a situação? E aí, emenda já nas palavras finais para a gente concluir, por favor. Eu acho que é o tênis agora, né? Eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer, né? Agradecer o convite do professor Aleph, agradecer o convite da Casa de Vovó Dedé, até porque falar sobre esse assunto é muito prazeroso. Eu acho que todos nós aqui nos dedicamos a nossa vida a isso, né? Embora eu tenha, como o professor estava brincando a princípio, eu tenho outros diversos interesses assim, esportivos, musicais também, mas assim, a banda de música, a orquestra, essa formação do professor de música, esse trabalho é uma coisa que eu venho dedicando a minha vida desde graduação, mestrado, doutorado, foram coisas que a gente vem buscando, né, se aprimorar nisso, e não apenas do ponto de vista individual, mas acreditando nessa causa, né? Por mais que a gente saiba das dificuldades, e não deixando de vislumbrar melhorias também. A gente faz a brincadeira de que o regente da banda ele vai precisar fazer muitas coisas, mas eu tive a oportunidade também de passar por outras experiências extremamente exitosas, como foi no projeto Neogibá também, que
Enquanto na banda de música o regente tem que carregar cadeira, carregar estante, no Neogibá a gente tinha a experiência de não precisar fazer nada, porque os gestores lá, eles se preocuparam de, quando iam pleitear os projetos, os editais, as coisas, eles já planejavam de ter montador, de ter arquivista. Então a gente, se eu fosse tocar, a gente não se preocupava com a partitura, porque ia ter uma pessoa responsável por colocar estante, tinha uma pessoa responsável por colocar cadeira, por colocar estante, por colocar pela infraestrutura, né, que ia ser necessária, pela estrutura, pela logística das apresentações. E eu acredito que a gente deve vislumbrar essas coisas também para os nossos projetos, embora a gente faça aquela brincadeira, que a gente tenha isso como momentâneo, sabendo que existem outras possibilidades de dar um tratamento digno para os nossos alunos e para os instrumentistas e as pessoas, os seres humanos que vão estar sendo formados ali, que não vão ser apenas músicos, né? Então, mais uma vez eu reitero meus agradecimentos, espero muito poder continuar contribuindo com essa trajetória da música, da educação musical, das orquestras, das bandas aqui na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, e espero também poder continuar contando com a colaboração aí dos professores aqui da Casa Vovó Dedé, do professor William, do professor Rômulo lá do Pia Marta, que a gente já tem uma relação bastante exitosa com os estágios, né? Os alunos do estágio supervisionado lá da UES têm já alguns bons anos atuado lá na escola do Pia Marta e com bastante sucesso, né? A gente espera poder manter esses vínculos e poder expandir isso para outras instituições escolares também, né? Obrigado, Tennyson. William, suas... Bom, agradecer novamente também o convite. É sempre uma honra estar aqui, ainda mais numa mesa tão recheada, né, como essa. Grandes amigos, grandes músicos, profissionais, educadores que carregam essa cultura, né, de banda. Sobre a questão da realidade, eu acho que sim, a gente tem muito projeto, muita iniciativa que tem formado grandes músicos, né? A gente estava vendo aqui, antes de começar, o vídeo do concerto da banda Pia Marta, né? O baritonista falando lá. Fantástico. Os alunos hoje em dia, com 9, 10 anos, estão tocando em nível profissional. Eles tocaram aqui também, não foi? Gravaram, não foi? Gravaram. Não? Só um quinteto. Um quinteto, não rapaz, foi? Desculpa, William. Pronto, né? Tranquilo. Então, tipo assim, a gente tem as dificuldades, a gente tem uma nova realidade, né? Dos tempos modernos, dessa questão da modernidade, mas tudo é aquela questão, né? A gente tem a opção de se render e dizer que está tudo ruim ou batalhar para que dê certo, né? E eu acredito que o próprio Neogibá e esse projeto fantástico é um projeto atual, né? E resultados fantásticos, né? Esqueci o nome do arranjador. Jamberê. O Jamberê. A gente tocou um arranjo dele aqui, é fantástico o trabalho dele. Então, tipo assim, a gente tem uma nova safra de grandes músicos, grandes arranjadores e grandes maestros, né? Que estão sendo formados agora e a gente tem a possibilidade de perdurar isso por muito tempo. Cabe a questão de quem está à frente, né? Seja na regência, seja na coordenação, ter essa visão de melhoria, sempre buscar melhorias, né? A gente, muitas vezes, quando a gente está em situações de prefeituras, né? Trabalhar com gestão pública realmente é mais complicado. Mas há meios, né? Lógico, se o gestor não quiser, realmente é difícil. Eu sei como é. Tem situações que não tem jeito. Mas se o gestor dá uma abertura, não chega com reclamações ou aquela coisa. Chega com soluções. Hoje em dia, as prefeituras elas estão muito abertas ao diálogo, existem muitas portas de editais, de financiamentos que englobam as prefeituras, e o gestor, o coordenador, o maestro, ele tem essa possibilidade de conscientizar ele sobre isso, né? Cascavel, a banda, como eu falei, a banda encerrou em 2005, mas em 2006, e de lá até ano retrasado não existiu banda, porque realmente começava o projeto, mas aquela coisa vai, não vai... Até que chegou um gestor que disse, eu quero. Como é que vai ser? Não sei, eu quero. E aí, a gente vai se movimentar. Eu fiz o projeto de criação da lei, que não existia desde a época lá de 2000, fiz o edital de seleção. Então, a gente se movimenta para que a coisa aconteça. E aconteceu por um ano. Foi no sistema de bolsa de música, tocando pela bolsa, mas funcionou. Nesse processo, a gente estava iniciando novos alunos, novos músicos da banda, mas a banda funcionou. Então, há uma realidade difícil da questão pública, mas há soluções e cabe a cada um de nós buscar e batalhar por essas soluções para que essa cultura não se perca, né?
Maravilha. E aí, Rômulo? Rapaz, eu tava lembrando aqui do que o Tênis falou com relação à foto que a gente vê das bandas de das música com as gerações, né? pessoas mais velhas, né? Uma das dificuldades que existiu no início da banda do Pia Marta, que iniciou no Montes, como eu falei, era a descredibilização de que as crianças tinham a capacidade de fazer. Eles diziam que aquilo era coisa para os adultos, né? E o Padre Luiz sempre foi um homem muito forte nos pensamentos, e por conta disso ele acabou brigando com os outros padres. Por isso, um dos motivos que o Pia Marta da Guanambi foi fundado, né? E lá ele formou a banda, e dessa maneira, com o passar dos anos, a gente viu o quanto isso foi benéfico para mostrar a capacidade que a juventude tem. Hoje não é diferente. Eu acho que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Se você mostra que eles são capazes, eles podem ir longe, muito mais do que o que a gente imagina. Se a gente der as ferramentas certas, der as oportunidades devidas e mostrar, eles vão muito distante. Infelizmente, o que está distante é a nossa aceitação dos nossos frutos que a gente tanto constrói aqui, e infelizmente algumas políticas públicas não enxergam a necessidade de ser criados os grupos profissionais. Então, muitos dos nossos grandes músicos, eles são exportados. Uhum. E a gente precisaria realmente bater nessa tecla para ter a nossa banda sinfônica, a nossa orquestra sinfônica e outras possibilidades para que esses grandes músicos eles possam trabalhar em casa, construir as suas famílias dentro do seu próprio estado. Claro que tem outros que têm a ousadia e sonhos de percorrer uma carreira fora daqui, né? Outras ambições. Outras ambições. Mas é isso. Eu acho que essas possibilidades elas são muito pertinentes e a gente tem realmente uma geração que desponta com muito vigor, com a mesma sede que a gente tem quando a gente era criança, né? A gente tinha quando a gente era criança, né? E é isso. Eu acho que o futuro do nosso estado também está nas nossas mãos e dos nossos músicos. A gente pode ir aos pouquinhos mudando do jeito que já vem mudando, né? E sempre pensando no melhor. Muito obrigado a oportunidade, a Casa Vovó Dedé, estar aqui presente com vocês, o grande professor Tênis, o Aleph e o grande William, e dizer que foi uma honra estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa sabedoria. Muito bom, muito obrigado, Rômulo, obrigado, William, obrigado, Tênis, obrigado à equipe técnica que tornou essa entrevista possível. Muito obrigado, sem vocês não seria possível, como sempre. Equipe maravilhosa de equipe técnica da Casa de Vovó Dedé, que torna tudo possível. E dizer ao pessoal que acompanha a programação do FIME, que vai até o final de novembro. A gente tem muita coisa, tem mais um curso de introdução ao canto lírico, tem um workshop de bateria acontecendo agora, em paralelo com essa mesa. A gente vai ter ainda um concerto de encerramento com a Karina Toledo, grande pianista, aqui formada pela Casa de Vovó Dedé, que agora está na França. Tem ainda o concurso de Jovem Talentos, a final do concurso, dia 10 de novembro. Menino, tem coisa acontecendo no festival. E na Casa de Vovó Dedé também tem a Cantata da Esperança chegando em duas ocasiões. Menino, vai ter coisa. Então, que ninguém dorme, não. Então, muito obrigado por terem aceitado o convite, pela oportunidade dessa conversa. Não dá para contemplar todos os assuntos que a gente acha pertinentes, mas fiquei muito feliz com a conversa e espero que ela aconteça mais vezes, inclusive fora dessa mesa. A Casa de Vovó Dedé está aí para a gente explorar mesmo, fazer muitas coisas aqui. Obrigado, gente. É isso. Até a próxima.